Rapaziada, a intenção de Satanás não é mais nos tirar de dentro da igreja, é nos corromper dentro dela. Porque a partir do momento que ele consegue nos corromper dentro da igreja, nós acharemos que estaremos num lugar seguro, mas nós estamos, na verdade, num covil cheio de lobos. Porque muitas das vezes, não só o cristão, mas um fator geral, nós não queremos ler a Bíblia e entender a Bíblia. E não queremos ser direcionados por alguém, nós queremos tirar da nossa própria mente aquilo que a gente acha que é certo ou errado. A gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer procurar as Escrituras, a gente não quer ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque a gente acha que é melhor ir no culto, escutar e ir para casa. E muita coisa que era pecado antigamente, hoje foi banalizado, sabe? E quem não concorda mais que essa ideia mudou de pecado anteriormente, hoje é um radical. Infelizmente, se tornou um radical. A igreja começou a deixar de influenciar o mundo e passou a ser influenciada por ele. E se corrompeu, muitos se corromperam. Mas não quer dizer que são todos. Entende? A Bíblia fala, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E principalmente o amor a Deus. Muitas das vezes, pelo fator de aumentar a iniquidade e pelo amor do homem à iniquidade, a ceder para as vontades da própria carne, a gente acaba querendo fazer as nossas vontades e esquece qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Satanás não tem mais a estratégia de nos tirar da igreja, ele prefere que nós fiquemos na igreja, mas que os nossos ideais, que os nossos ideais mudem, que aquilo que nossos pais nos ensinaram mude, que as nossas ideias que foram ensinadas de geração em geração, de acordo e ensinado dentro da Bíblia, elas mudem. Ele quer mudar nossa essência, quem nós somos, fazer com que muitas pessoas dentro da igreja não saibam nem quem elas são mais. E a gente vê muito isso, velho. E com isso também a gente vê muitas igrejas que se corromperam por fatores de querer agradar os demais os membros e esquece que para quem deu aquela igreja e o intuito daquela igreja não foi para agradar membro, foi para agradar a Deus e trazer a visão de Deus para a terra, trazer o reino de Deus para a terra. Nós nos deixamos levar pela influência maligna do mundo dentro da igreja, sabe? A gente parou de tomar o papel de quem influencia para ser influenciado. Antigamente, quando Daniel foi para a Babilônia, não era a Babilônia, Daniel não se curvou à Babilônia. A Babilônia teve que se curvar ao Deus de Daniel. Então, cara, a gente precisa pegar essa essência novamente, entender que também que não são todas as igrejas, são as igrejas ideais para nós estarmos. A gente tem que entender e aprender a ler a Bíblia, entender que existem coisas certas e existem coisas que é o pensamento humano. E quando você tem muito pensamento humano e pouca Bíblia, meu irmão, aí você está no lugar errado, porque você tem que entender que das igrejas do Apocalipse, eram 7 igrejas do Apocalipse, só uma não foi exortada. Então, velho, mas tá tudo generalizado, vou sair da igreja que não sei o que. Mano, você precisa congregar. É uma necessidade humana estarmos no meio, que o meio nos influencie e nos impulsione a mais. Que o meio e as pessoas nos ajudem a alcançar o objetivo nosso com Deus. Mas Patrick, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Entendo, velho. Mas da mesma forma que você não consegue viver sem ser influenciado, você prefere ser influenciado por seu próprio ego, porque quando nós nos isolamos, o ego fala mais alto. O ego vem e fala, cara, você é isso, você é aquilo, você é diferenciado, você não precisa mais da igreja, você não precisa mais de um pastor. Mas, mano, entenda, todos nós precisamos ser exortados um dia, todos nós precisamos ouvir coisas que nós não queremos ouvir, que nosso cérebro não quer ouvir, porque vai trazer um desgaste tão grande para a gente, uma troca de ideais tão grande, que a gente prefere ficar aqui no pecado. Então, muitas das vezes, sair da igreja hoje se tornou algo comum porque as pessoas estão seguindo e cedendo para o próprio ego delas. Estão cedendo para o próprio orgulho delas de entender, isso aqui está tudo errado, a Bíblia está tudo errado, eu vou interpretar da forma que eu quero, do jeito que eu quero. E não é assim, mano. A Bíblia, ela se auto-interpreta. Ela tem os ideais dela que ela se auto-interpreta. Você
precisa estar perto de pessoas que vão te auxiliar a permanecer no caminho de Deus, mas pessoas certas. Lembra, são 7 igrejas, uma não foi exortada, somente uma não foi. Então vai ser fácil encontrar a certa? Mano, muitas das vezes não vai ser. Mas aquela que ensina o ensinamento verdadeiro, que é a Bíblia e a palavra de Deus, que te traz para próximo de Deus, te afasta do mundo e te traz para próximo de Deus, vai, mano. Ah, quer te chamar de radical? Mano, seja chamado de radical, seja chamado de louco, mas é melhor você abrir mão de 80, 90 anos nessa terra sendo chamado de louco, e quando chegar no reino de Deus, Deus falar servo bom e fiel, do que você passar 80 anos sendo o diferenciado da terra e chegar lá e falar assim: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Qual que você prefere? Você prefere 80 anos de prazer, 80, 90 anos de prazer aqui nessa terra, 80 anos de ser o mais fera aqui da terra e chegar lá no céu e ser exortado eternamente? Ou você prefere abrir mão das coisas terrenas aqui para viver o extraordinário de Deus lá no céu? Onde que a gente mudou? Onde que a gente se perdeu esse ideal de que o mundo pode nos influenciar e a gente tem que se adaptar às vontades do mundo dentro da igreja? Não existe isso, mano. Para você trabalhar, para você ter um relacionamento com qualquer pessoa, você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu não posso me relacionar com a minha esposa e sair dessa porta dessa casa aqui, me relacionar com outra mulher, voltar para casa e achar que é normal. Por quê? Porque o meu relacionamento e a minha sinceridade, não só a Deus, a minha esposa, o meu relacionamento, o meu propósito com ela, me requer essa exposição de falar assim: cara, eu abro mão das coisas terrenas, eu abro mão do mundo para viver um relacionamento somente com você. A partir de hoje eu sou seu esposo de mais ninguém. Nenhuma mulher mais vai me ter, nenhuma mulher mais vai ter a mim, porque eu me relacionei e eu jurei a você a minha fidelidade eterna. Da mesma forma é com Deus, mano. Não adianta você querer viver uma vida lá fora, uma vida dentro da igreja, achando que você viveu uma vida de mundo, trazer esse mundo para dentro da igreja, você querer viver para Deus e viver para o mundo, que isso vai dar certo. Mano, não vai, velho. Tô te falando do fundo do meu coração, essa ideia não vai dar certo, porque isso vai trazer morte eterna. A Bíblia fala que você não pode, ou você é quente ou é frio. Porque se você for morno, se estiver no meio da linha ali, mano, Deus vai te vomitar. Então entenda esse preceito. Satanás não quer que você saia da igreja. Satanás quer que você esteja corrompido dentro da igreja. E a gente não pode se deixar levar por esse sentimento. A gente tem que mudar nossa mentalidade e entender que nós somos chamados para essa terra para influenciar e não ser influenciados. Para trazer o reino de Deus até a terra. Não tentar adaptar a terra às vontades humanas e tentar convencer a Deus que as coisas da terra são melhores que as nossas. O Deus soberano é Ele. Ele é o Criador, nós somos a criação. Entende? Então, nós estamos abaixo e nós estamos aqui com a missão. Nós não podemos nos deixar se corromper pelas coisas do mundo. Entenda uma coisa, mano. Quando você fizer a coisa errada, o Espírito Santo vai te exortar. E muitas das vezes vai chegar um momento que, se você continuar permanecendo nesse erro, você vai começar a errar tanto, que aquilo vai travar na sua mente. Daqui a pouco você não vai escutar o Espírito Santo da mesma forma que você escutava. Daqui a pouco você vai ouvir um silêncio, mas não é porque o Espírito Santo parou de falar, não. É que a sua sensibilidade já se foi embora, de tanto que você entendeu que aquele pecado é errado e você permanece naquele erro. Então Deus não quer que você permaneça nesse erro, porque Deus não quer perder o relacionamento com você. E você não pode perder o relacionamento com Deus. Você é como um peixe e Deus é como a água. Um peixe não vive fora da água. Ele não consegue respirar fora da água. Você foi criado por um motivo e você tem uma missão nessa terra. Então, haja como soldado de Cristo. Entenda a sua responsabilidade, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para trabalhar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Para você ter um relacionamento com sua namorada, sua esposa, você precisa abrir mão de algumas coisas. No relacionamento com Deus não é diferente. Não é que Deus é bonzinho demais, Deus te ama demais, que você pode errar e Deus vai continuar. Ai, Deus, eu tô errando, mas você sabe, né? Procure a mudança, mano. Não quer dizer que todo mundo vai ser perfeito. Não, nós nunca seremos. Mas nós precisamos estar atrás da mudança.
a diferença da exortação de Saul e a diferença da exortação de Davi, e por que Deus derrubou Saul? Deus derrubou Saul porque ele errava e ele dava desculpa. Saul errava e se... Ah, Deus, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu pequei por causa disso, e por que por causa daquilo? Deus deu uma missão e uma direção, faça aquilo que Deus te chamou. Quando você vê Davi, os dois pecaram, os dois erraram muito, tanto Saul quanto Davi. Qual a diferença? Que quando Saul era exortado, Saul dava uma desculpa. Quando Davi era exortado, ele mudava totalmente o relacionamento dele, mudava totalmente a perspectiva dele e entendia: Senhor, me perdoa porque eu errei. E ele errou várias vezes durante toda a vida dele, mas ele entendia que para viver um relacionamento com Deus era preciso abdicar de algumas vontades carnais dele. E a partir do momento que ele via que ele errava, Davi cometendo o erro 2 vezes, você não vai ver Davi errava e mudava a mente dele. Agora, Saul, ele errava, permanecia no erro e ainda justificava o próprio erro. Então, rapaziada, não queira ser o Saul dessa história. Seja o Davi, que foi separado por Deus e ungido por Deus e decidiu viver para Deus. Então, nós precisamos entender que nós decidimos e vamos viver para Deus. Tá bom? Beijo no coração de vocês aí. Não deixe o mundo te influenciar. Influencie o mundo através daquilo que Deus te direcionar, daquilo que os ensinamentos bíblicos te direcionarem, daquilo que... Peça ajuda do seu pastor, fala: pastor, eu quero aprender mais, eu quero buscar mais, eu quero entender mais da Bíblia, eu quero entender mais de Deus, do relacionamento com Deus. E isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida.